Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos prontos para andar um pouco mais no Evangelho segundo João. Estamos entrando agora em capítulo 8. Vamos ver mais uma vez a maneira que Jesus discipulou seus primeiros discípulos. Ele levou cada discípulo a vê-lo, ouvi-lo, amá-lo para poder vivê-lo. Quer dizer, voar. Uma maneira fácil de talvez você decorar o processo do discipulado. Ver Jesus, ouvir Jesus, deixar Jesus amar você, e assim você vai começar a amar Ele, porque Ele nos ama primeiro, e assim, aí sim, você consegue viver Cristo, como o apóstolo Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então esse processo de conectar a gente com Cristo, assim Ele nos leva de volta para o Pai. É o processo do discipulado. E o discipulado é ter o nosso amor aperfeiçoado, porque Jesus é o amor perfeito que pode aperfeiçoar e inspirar o nosso amor. Então vamos começar agora em João capítulo 8. É dia 16 de setembro. Outra oportunidade para a gente viver Jesus. Capítulo 7 termina com essas palavras. Então cada um foi para sua casa. Então os fariseus, escribas, o povo saíram do templo, foram para suas casas. Capítulo 8 abre assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ele não tinha casa. Ele não tinha lugar para descansar. Ele viveu uma vida realmente difícil entre nós. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Impressionante, ele volta para o centro da tempestade. Esse lugar teológico, esse lugar da presença de Deus, o templo, ele volta porque ele é a verdade. E a verdade sempre irá na direção da luz e ser a luz. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Jesus continua. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas conversando sobre esse trecho. Eu sei que eu sempre falo que esse trecho é incrível, uma coisa maravilhosa, porque a Bíblia inteira é assim. Mas esse trecho é super importante para a gente compreender o discipulado
E o que Deus faz com a gente? Primeira coisa eu quero comentar, como guia, eu quero comentar. A lei que essas pessoas, os fariseus e escribas, usaram tentando colocar Jesus numa situação que ia comprometer ele a falar alguma coisa errada. Eles estavam tentando acabar com a autoridade de Jesus. Então, a lei que eles estão usando, dizendo que essa mulher deveria morrer porque ela pecou, Jesus ignora essa declaração e ele começa a escrever no chão. Ele está dizendo para vocês, para essas pessoas, você não sabe o que estão falando. A lei não foi dada para condenar. A lei não foi dada para um grupo se justificar e condenar o outro grupo. A lei não foi dada para colocar algumas pessoas acima das outras pessoas, onde podem jogar as pedras e condenar. Por isso Jesus fala, então, quem aqui que não tem pecado entre vocês, jogue a primeira pedra. É uma coisa muito interessante, gente, a gente tem que aprender isso. Nós não temos credibilidade suficiente para a gente condenar outras pessoas, sem no processo condenar nós mesmos. Então, a lei não foi dada para condenar, e também a lei não foi dada para justificar algumas pessoas e abandonar ou criticar ou sair da presença de outras pessoas. Isso não é a função da lei. Então, demorou muito para eu entender o que é a função da lei. Porque eu sei que a lei é perfeita, eu sei que a lei é boa. Jesus mesmo, ele disse, sim, eu vim cumprir a lei, não anular a lei. Então, eu demorei para entender. A lei é luz. É luz. A lei foi dada para iluminar, mas a lei como luz ilumina o quê? Então Deus me mostrou, eu espero que eu estou interpretando corretamente, eu creio que estou interpretando, que a lei revela para mim, para você, para nós, onde e quando e contra quem o amor para. Se existimos, segundo Jesus, existimos para amar a Deus com todo o nosso ser, nossa mente, emoções, vontade, amar a Deus, se a gente, em termos verticais, existimos para amar a Deus, o fluir do nosso amor na direção de Deus pode parar. O pecado para esse fluir vertical. Também, quando eu não amo o meu vizinho, o amor para. E eu existo para amar a Deus e amar ao meu vizinho. Então, a lei, os 10 mandamentos e toda a lei no Antigo Testamento revela para o ser humano onde e como e quando e contra quem seu amor parou. Agora, questão de adultério. Jesus disse para essa mulher que ela pecou. Como é que ela pecou? É óbvio. O amor entre ela e o marido dela parou na hora que ela resolveu se unir com outro homem. O amor parou. E no processo, o amor entre ela e Deus também parou. Porque se ela estivesse amando a Deus com todo o seu ser, ela não teria feito esse pecado. Agora, todos nós somos pecadores. E a lei revela isso. A lei fecha a boca da pessoa que diz que ela é fundamentalmente diferente do que os outros seres humanos. A lei fecha a boca da gente. E Jesus fechou a boca deles. Agora, Jesus diz para ela,
eu não te condeno. Isso quer dizer, a lei não foi dada para condenar a humanidade. A lei foi dada como uma ferramenta de iluminar para o ser humano, especialmente a nação de Israel, o que é o pecado, quando acontece o pecado e contra quem o pecado está acontecendo. Por exemplo, cobiça. Uma das 10 mandamentos é não cobiçar. Quando eu tenho cobiça dentro do meu coração, e eu estou invejando o que o meu vizinho tem, o amor parou. Se eu mentir, o amor parou. Se eu roubar, o amor parou. Dá para ver? E se eu tenho outro Deus, se não o Deus verdadeiro, o amor parou. Agora, o efeito do amor parar é morte. Porque na ausência do amor, não tem vida sustentável. Nós precisamos do amor divino fluindo nas nossas vidas para a gente realmente viver. E temos que ter esse amor chegando e passando por nós aqui no mundo, carregando nossa cruz, permanecendo na videira, por exemplo. Agora, deixa eu tentar terminar aqui. Isso é muito, muito importante. Se a minha existência é para amar Deus com todo o meu ser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e momento a momento, e amar ao meu vizinho que eu amo eu mesmo, então eu preciso andar na luz. Para o cristão, não andamos mais na lei. Andamos na luz de Jesus. Porque o que é diferente sobre Jesus? Ele cumpriu a lei. Agora, rapidinho, porque o tempo está voando aqui. Pense nisso. Jesus foi o único ser humano que já pisou neste mundo que nunca atrapalhou o fluir do amor divino. Ele nunca pecou. Ele nunca impediu o amor. Ele nunca complicou o amor. Ele nunca abandonou o amor. Do momento que ele nasceu neste mundo, começou um processo dele cumprir a lei, tudo que a lei exige. Então ele poderia ter saído desse mundo como o único homem que conseguiu cumprir a lei. Mas em vez disso, ele foi para a cruz e Deus fez ele pecado por nós, para que a gente possa ser a justiça de Deus no mundo. E justiça significa amar quem eu preciso amar, na hora certa, na maneira certa, na medida certa. Gente, é lindo, não é? É lindo. Jesus é a luz. Mas é uma luz em carne e osso, que nunca pecou, que nos leva a crer que podemos ser recuperados e santificados para amar Deus com tudo que somos e amar o vizinho com tudo que Jesus é. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso o Evangelho. Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique focado em Cristo e deixe o amor de Deus fluir em você e através de você, pela presença do Pai, do Filho e Espírito Santo que habita em você. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.